Olá! A decisão de Teori Zavascki de paralisar a Operação Metis da Polícia Federal, que resultou na prisão de 4 policiais da Polícia Legislativa do Senado, é uma vitória para Renan Calheiros? Não necessariamente. Teori ainda não se manifestou sobre o mérito da operação. Ou seja, o Supremo ainda vai decidir se era necessário ou não que a Corte autorizasse a prisão dos policiais e a busca e apreensão no Senado, que foi ordenada por um juiz federal de primeira instância, ou um juiz eco, segundo Renan. Por ora, o presidente do Senado não conseguiu o que pretendia, anular toda a operação e obter de volta o material apreendido. O que já se sabe até aqui, fruto do depoimento dos policiais presos, complica em muito o presidente do Senado e vários outros parlamentares. Policiais disseram que atuavam numa espécie de contra-espionagem da Operação Lava Jato, em missões muitas vezes secretas, algumas delas tendo como beneficiário um ex-senador, José Sarney, e nas dependências das residências particulares dos senadores. Ou seja, por mais que seja discutível a quem caberia ordenar a ação, é inegável que a Polícia Legislativa também exorbitou o seu papel. Diante disso, poderá o Supremo simplesmente anular toda a Operação Metis? Será interessante ver o julgamento do mérito dessa ação que já se transformou numa crise entre os poderes. Mas o fato é que Renan não tem muito o que festejar. O comportamento do PMDBista nos últimos dias, vociferando contra tudo e contra todos, evidencia o seu desespero com a aproximação inexorável da Lava Jato. O próprio Supremo vai fechando o cerco contra ele em outras frentes. A Corte vai julgar se um réu pode estar na linha sucessória da presidência da República. E está para marcar um outro julgamento, que pode justamente tornar Renan Calheiros réu no caso do pagamento de pensão para uma filha que teve fora do casamento. Por mais que tenha colhido uma vitória parcial e momentânea, Renan parece caminhar por uma estrada muito semelhante à de Eduardo Cunha. Vera Magalhães, para a Rede Jovem Pan. Bem, como eu tenho dito ao longo da semana, não existe crise entre os poderes, ou seja, executivo, legislativo e judiciário. Isso é conversa fiada de analistas que, no máximo, conseguem enxergar a superfície dos acontecimentos. A questão estrutural é outra tal. Dizer que esse confronto, mas aí o Teori suspendeu a ação da PF, como diz os jornais de hoje, contra os policiais do legislativo, porque o Teori disse que isso não é legal, também não interessa. Esse legalismo é enorme bobagem. Há, sim, uma luta entre os que desejam um novo Brasil, que é o Brasil que está nascendo em Curitiba com a Operação Lava Jato, e aqueles que querem a permanência do mesmo Brasil, o Brasil de Brasília, da Praça dos Três Poderes, o Brasil da corrupção, menos, ou mais. Mais corrupção, um pouquinho menos corrupção, mais um Brasil corrupto tal. E que são papagaios de advogados, de piratas, e que se acham os reis da cocada preta na interpretação, e são, na verdade, um nada tal. Qual é a questão central? Renan está fazendo todo esse barulho, eu apontei, fui o primeiro a apontar desde o início, para defender ele próprio. A questão do Renan não é defender o legislativo, não é defender a Constituição, é dele não ser preso. É essa a questão, porque ele sabe que ele é o chefe da família Calheiros. O filho é governador de Alagoas, o irmão prefeito da cidade que eles oprimem e que eu tenho uma dó dos cidadãos de Murici, que sofrem. Basta vocês olharem o IDH e vejam o que é pobreza e que ela é mantida essa pobreza para manter o poder político da família Calheiros. Quantos inquéritos estão lá no Supremo aguardando a resposta do Supremo para virar uma ação penal, E certamente serão recebidos. Quantos? Mais de uma dúzia. E os crimes cometidos por Renan são tantos, e nós sabemos, desde 2007, vamos lembrar do episódio dos bois voadores, que até hoje ficou elas por elas. Portanto, tanto barulho que ele fez, falou em Constituição, em Supremo, conversa fiada, Não vamos cair, nós não vamos nos desviar do caminho. Qual é o nosso caminho? É a proclamação da República. O que nós queremos é a lei igual para todos, um país sem privilégios e que não haja impunidade. Quem defende Renan, no fundo, defende a impunidade. É essa que é a questão. Não queira tergiversar. Defenda a impunidade e esse sistema corrupto que está aí. E nós temos de destruí-lo. Por isso, aguardem.
O que o Renan está fazendo é pouco frente ao que poderá ocorrer no início do mês de novembro. E por quê? O terremoto, o tsunami, o furacão, a denominação que vocês queiram dar, a delação da Odebrecht, dos proprietários da empresa e de dezenas de diretores e altos funcionários. Aquilo vai atingir o mundo político de forma devastadora. O Brasil não será o mesmo após a delação dos donos e dos altos funcionários da construtora Odebrecht. Ô, Vera, e o Renan? Ele, como é que está o negócio da crise? Porque ele entrou no Supremo, mas ao mesmo tempo elogiou o Poder Judiciário, dizendo que o Brasil espera muito. É político, né? É político, Joseval, mas o Renan, ele está dando uma demonstração de desespero, nesse caso, como eu nunca vi ele dar. Mesmo quando ele teve muito na Berlinda, em 2007, por causa daquele rumoroso caso do pagamento da pensão alimentícia, ele sempre se manteve muito no comando, no controle, mas agora ele está mostrando um destempero. Se você for ver, a primeira das ações que ele impetrou, nesse caso aí da Polícia Legislativa, foi ontem, uma ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Ele alega, ele não alega nada, ele primeiro pede que seja devolvido o material apreendido. A primeira preocupação dele foi a devolução do que foi apreendido. Um pouco sintomático, né? Ele também deve entrar com um pedido de anulação da operação inteira. Está insistindo nessa tese de que um juiz de primeira instância não poderia determinar uma ação no Supremo. Vários juristas, inclusive juízes, já se manifestaram no sentido de que não existe inviolabilidade do Senado enquanto espaço físico. A inviolabilidade e a necessidade de uma autorização do Supremo se daria apenas em relação aos senadores e não aos servidores. Então, eu acho que tem pouca chance de êxito essa investida dele no Supremo. Mas ele insiste num sinal de que essa operação realmente tem um potencial de causar um estrago para ele. Ontem a gente viu, a ministra Carmen Lúcia marcou a data de um julgamento que também pode ter reflexos para o presidente do Senado. Ela marcou para 3 de novembro, um julgamento de uma outra ADPF, movida pela Rede, o partido da Marina Silva, que diz que pessoas que são réus por crimes comuns não podem ficar na linha sucessória da presidência. Renan ainda não é réu, mas está em vias de se tornar, nesse caso mesmo da pensão alimentícia, e aí isso poderia impedi-lo de permanecer à frente do Senado e, portanto, na linha sucessória de assumir a presidência da República. Eu só vou explicar o que é DPF, porque você já estranhou o nome do juiz, o Valdisney ou Valisney. Valisney. E DPF não é nome de gente, é Departamento de Polícia Federal. Ah, não, eu falei da ADPF, a arguição. ADPF, a arguição de descumprimento de preceito. Ah, então, aí tem o A, ADPF. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Aí já é Supremo Tribunal. Falei direitinho. Não é aqui embaixo no meio dos tiras. E vamos falar agora ao vivo com o nosso comentarista Reinaldo Azevedo, já está lá posicionado. Oi, Reinaldo, boa noite. A semana que começou turbulenta ali entre os três poderes, com Renan Calheiros falando em juiz-eco, em referência ao juiz de primeira instância, chefete de polícia, em referência ao ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, acabou com todo mundo participando do mesmo encontro, né? O presidente Michel Temer, o Renan Calheiros e também a ministra do Supremo, presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Está selada a paz ou essa guerra nunca começou? Boa noite, Amanda. Olha, eu só não vou falar que foi a guerra de Tararé, porque há uma corrente moderna aí da historiografia que diz que a guerra de Tararé, que sempre foi o símbolo da guerra que não aconteceu, aconteceu. Então essa daí, digamos, foi a guerra de Tararé, aquela outra, a que não, de fato, aconteceu. Houve aí essa escaramuça, houve essa conversa mole, mas de fato, de substancial, não houve nada. Agora, o que se tem aí de importante é o seguinte: o presidente Michel Temer começa a dar sinais de que vai fazer parte da galeria dos presidentes, né, em que, quando os problemas chegam a ele grandes, saem menores. O que não pode é ter presidente que faça o contrário, não é? Aliás, justiça se faça, o Lula também era assim. Fernando Henrique era assim. As coisas chegavam enormes ao Palácio
e saíam menores. Um dos problemas que a gente tinha com a ex-presidente Dilma é que as coisas chegavam lá bem pequenininhas e saíam gigantescas, não é? Ela conseguia agravar as crises. Houve ali uma espécie de paz selada da guerra que não houve, e o Renan Calheiros contribuiu para isso. Telefonou para a ministra Carmen Lúcia, disse que a respeitava muito, desculpou-se pela rispidez, deixou claro que, na verdade, ele não se referia ao juiz Valisney quando ele falava de juiz Eco, mas ele estava falando da primeira instância como um todo, o que não ajuda muito, porque você também chamar todos os juízes de primeira instância de juiz Eco complica, não é? Quer dizer, na verdade, aí a escaramuça maior foi entre o Renan Calheiros e esses juízes de primeira instância. Acontece que pesa nisso tudo uma evidência. Como a operação foi ilegal, e de fato foi, a ação do ministro Teori Zavascki evidencia isso, quando remete todos os autos para o Supremo, então não tem como. O Renan saiu, digamos, com a razão prática dessa história toda. E que se marque, não foi o Renan Calheiros dos 11 inquéritos que venceu. Quem venceu essa parada foi o Renan Calheiros, presidente do Senado. É preciso que a gente faça essa distinção entre aquele que é o político, a pessoa, e a instituição. O que houve de grave ali foi, sim, uma agressão à instituição. E aí eu acho que o Renan fez muito bem em reagir, mesmo ele sendo Renan Calheiros. Insisto, o Renan que reagiu é o presidente do Senado, não é aquele enroscado e que, a meu ver, já não deveria mais presidir o Senado. Mas isso tem de ser feito de acordo com o devido processo legal.